estar sempre preparados, né, a responder com sabedoria e mansidão qualquer que nos perguntar. A razão da esperança que há em nós, e a razão que há em nós é muito grande, né? Deus nos livrou, Deus nos trouxe de lá do lamaçal do pecado para a sua gloriosa luz. Deus demonstrou para conosco um amor incomensurável, né? Foi aquele que até 20 anos, 20 e poucos anos atrás estava perdido no mundo, né? Mas aprove a Deus olhar para mim e tirar do lamaçal do pecado e trazer para a sua luz. Então, nessa noite, antes de falar qualquer coisa, primeiro eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, por que Ele está fazendo e por que Ele ainda fará. E também agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na vida dessa igreja e na vida de cada um dos meus irmãos, porque eu vejo que esse povo é um povo abençoado, irmão, um povo que prospera porque a sua fé é grande no Senhor. E quando o povo crê no Senhor, a Bíblia fala que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E aqui já em Planalto eu creio que todos buscam a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém. Nós vamos ler uma passagem aqui, 1 João, capítulo de número 4. O tema da minha Bíblia diz assim: Deus é amor. Devemos amar a Deus e também a nossos irmãos. Vamos ler a partir do versículo 7 em diante, para a glória do Senhor. Os irmãos procuram um pouco gripado, beber um pouco d'água para tirar um pouco da rouquidão da voz. Os irmãos encontraram, digam amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, o amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor, Deus. Então o tema da mensagem de hoje, eu tenho alguns minutos para estar passando para os irmãos, creio que vai ser rápido, né? E o nome do Senhor será glorificado, porque Deus, ele fala, né? Na simplicidade, o Senhor fala, e a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, a profecia do Senhor, ela fala conosco. A sua palavra, ela é perfeita, maravilhosa, e vem para edificar a sua igreja. Então eu tenho que para esta mensagem de hoje, as 3 dimensões do amor segundo a Bíblia. E a primeira dimensão é que o amor de Deus para com os homens. Primeiro, vamos falar sobre o quê? O amor de Deus para com os homens. João 3,16 diz assim, irmãos, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que esse é o tema base, né, quando fala do amor de Deus para com a igreja, para com o seu povo, para com toda a humanidade, né? Porque, a princípio, o direito de salvação
seria simplesmente somente para os judeus, mas Deus, em sua infinita misericórdia, ampliou, né? Quando ele enviou o seu Filho, e agora nós também que estávamos perdidos, pudemos alcançar também essa maravilhosa graça, né? Então, esse versículo retrata muito bem o amor de Deus para com os homens, porque Deus amou o mundo. Porque, se formos olhar para as passagens do Antigo Testamento, houve vezes que o homem irritou tanto a Deus que Deus teve que destruir o mundo, né? Na época de Noé. E cidades foram destruídas também por conta do pecado, como Sodoma e Gomorra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora no Novo Testamento, Deus ele tem deixado uma promessa, ele enviado uma promessa através do seu servo desde o Antigo Testamento, que enviaria um Salvador para salvar a humanidade, para salvar todos nós, para nos remir dos nossos pecados. E ele enviou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso que é lindo, irmão, porque Deus amou, como que fala aqui, ó, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, com grande amor, da forma mais profunda que alguém pode amar, que ele envia o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que presente que Deus quer nos dar, tá? E além de nos perdoar dos nossos pecados, enviar o seu Filho para nos remir de todos os nossos pecados, das nossas iniquidades, dos homens e mulheres que éramos antes de conhecer a Ele, louvado seja o nome do Senhor. Agora Ele quer dar o seu Filho para que nós possamos, através da morte vicária de Jesus, alcançar a vida eterna, irmãos. Que prêmio, né? Glória a Deus. E a graça fala de favor imerecido, nós já temos falado, a gente tem que reforçar essa tese para que nós venhamos entender que Deus, Ele nos ama de tal forma que nós temos que retribuir, não podemos ser ingratos e não retribuir esse amor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala no versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Que Deus maravilhoso, Deus de amor, Deus de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Não houve e jamais haverá um Deus como esse nosso Deus, irmão. Deus ele nos mostra o amor, que o amor dele é doador e salvador. Ele doou o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário e para nos salvar. Porque, irmão, se fôssemos para ser julgados, morrêssemos nos nossos pecados, seríamos condenados ao inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando somos confrontados pelo Evangelho, temos a oportunidade de receber a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e aceitamos a Ele como nosso suficiente Salvador e o recebemos, melhor dizer, como nosso suficiente Salvador. Olha o que Deus nos dá, a salvação. E olha, muitas vezes se olhar para trás, você fala assim, eu sou indigno disso. Eu sou indigno de um prêmio tão grandioso como o Senhor nos deu. E todos nós, irmão, de verdade, seremos indignos. Mas por conta do sacrifício do Senhor, hoje somos privilegiados. Recebemos esse dom maravilhoso. E ainda Romanos 5,8 reforça ainda, ó. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus é maravilhoso demais, irmãos. Nós jovens, vocês jovens, nós um pouco mais de idade, os irmãos, as irmãs do Círculo de Oração, toda a igreja, louvado seja o nome do Senhor, quem ouve a mensagem do Evangelho, ele precisa entender que o amor do Senhor, ele é grandioso para todos nós. Louvado seja o nome. A primeira dimensão do amor é que Deus, ele amou os homens. Quando fala homem nesse sentido aqui na Bíblia, não fala somente do homem do sexo masculino, não. Mas ele amou homens, mulheres e crianças e todo aquele que ouve a sua mensagem e aceita como único suficiente Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus, irmãos, é anterior a qualquer merecimento. Nós não merecíamos, mas mesmo assim, como diz aqui em Romanos, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando eu vim para a fé, como eu já falei para os irmãos várias vezes, eu não me canso de falar, porque é o meu testemunho e eu tenho que anunciar. Quando nós nos entregamos a Cristo, a partir daquele momento nós passamos a ser testemunhas de Cristo.
Então eu tenho que testemunhar o quê? Tudo aquilo que Deus fez na minha e você, o que Ele fez na sua vida. Porque através do nosso testemunho, outras pessoas sejam alcançadas e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Porque essa obra, ela não foi uma obra qualquer. Foi uma obra sacrificial, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele entregou por amor a cada um de nós. Amor a mim e amor a você. Independente da situação que você esteja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele te perdoa, te lava e vai te redimir do seu pecado e vai trazer você para a sua presença e vai transformar você numa criatura melhor e vai te usar para a obra dele. O nome dele vai ser glorificado através de quem? Através da sua vida. Porque Deus, Ele é amor. E ainda fala assim, irmão, 1 João 4, 9 e 10, ó. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos ama, Deus te ama. Nós devemos nos amar uns aos outros, como diz o próprio texto, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que mais importante de tudo, que no primórdio, dentro dos primórdios, já começa aqui falando que a primeira ação é Deus amando a nós. Olha, e ainda, sendo ainda pecadores, olha que misericórdia, né? Que amor, que coisa linda, né, irmãos? Muitas vezes nós queremos colocar condição para amar o nosso irmão, queremos colocar condição para amar o próximo. Nós olhamos muitas vezes para o próximo quando ele precisa com ressalvas. Na situação que ele está, nós olhamos e muitas vezes com julgamento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso Deus, Ele olha para nós com um olhar de misericórdia. Nós devemos da mesma forma, irmãos, fazer isso. Porque na segunda dimensão nós vamos aprender que agora é a nossa vez de colocar o amor em prática. Nós recebemos do Senhor e temos que colocar também. O amor de Deus é incondicional. Ele é sacrificial e também é redentor. Por isso, seu maior ato de amor foi entregar Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus é maravilhoso, irmãos. O amor de Deus me alcançou. O amor de Deus te alcançou. E o amor de Deus vai alcançar pessoas através de mim e de você, para a honra e para a glória do nome do Senhor. A segunda dimensão, irmãos, é o amor dos homens para com Deus. Deus demonstrou seu amor para com os homens. E nós devemos demonstrar o nosso amor também para com Ele. Deuteronômio 6,5 diz assim, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, um pedido aqui que Deus faz para nós, ele não é um pedido fácil. Ele é um pedido, teoricamente, difícil. Mas assim como Ele fez sacrifício por nós, nós também devemos fazer sacrifício para com Deus. Porque Ele fala assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Como que eu devo amar meu Deus? De todo o coração. Amar de todo o coração, irmão. Uma dedicação total, de lá do fundo da alma, né? Desde o coração. E também fala, ó, de toda a tua alma, de coração e de toda a tua alma. E com o que mais? Com todas as tuas forças. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus nos amou. Será que é muito para nós fazermos isso também pelo nosso Deus? Amar a Ele com todo o coração, amar a Ele com toda a nossa alma, e amar a Ele com todas as nossas forças, porque assim Ele fez para conosco. Porque se nós imaginarmos o sacrifício de Jesus sendo nós fazendo por Deus, como seria, irmão? Como Abraão se sentiu naquele momento que ele leva ali o seu filho para cumprir aquilo que Deus pediu para ele? Como devia estar angustiado o coração. O meu Deus, Ele tem poder. Se Ele quiser, ainda que eu imole meu filho e eu perca o meu filho, Deus tem poder para trazer ele de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas imagina a angústia do coração de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas todos nós conhecemos a Bíblia, e quando ele tentou fazer o sacrifício do seu filho Isaac, o anjo parou aquele ato e trouxe ali o cordeiro. Ele falou assim, Deus proverá o cordeiro para o holocausto. É a palavra de fé de Abraão. Deus proverá, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E ele proveu o cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele é fiel, irmão. Agora, Deus não fez como Abraão. Ele não parou no meio do caminho.
Ele viu o sofrimento do seu filho durante a estada na terra. Tudo que ele passou. Ele abriu mão da sua glória para estar aqui na terra fazendo sacrifício por nós, para cumprir a sua tão penosa missão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele cumpriu aquilo que ele deveria fazer, irmãos. Tudo que estava profetizado na Bíblia, com riqueza de detalhes. Jesus, por amar a humanidade assim como seu Pai amou, ele se entregou a si mesmo por amor de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós devemos também amar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e também com todas as nossas forças. E João 14,15 diz assim ainda, ó: se me amais, guardais os meus mandamentos. Deus, ele faz pedido, agora que vocês são meu povo, guardem os meus mandamentos, sigam a minha palavra, preguem o meu evangelho. Louvado seja o nome. Fale agora sobre o meu filho. Fale que o Espírito Santo, ele virá nos consolar, ele virá nos capacitar para toda boa obra. Ele manda que nós venhamos anunciar o evangelho. Quando ele fala lá em Mateus, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Deus demonstra o amor para com toda a humanidade, não fazendo acepção de pessoas. Não olha para a direita, nem para a esquerda, nem para o maior, nem para o menor, nem para o rico, nem para o pobre, nem pela cor da pele. Mas ele disse sem ressalvas: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O amor de Deus, tá vendo? Deus demonstrou o seu amor para conosco. Agora nós também devemos demonstrar o nosso amor para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 João 4,19 nós lemos assim ainda, ó: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Deus te amou primeiro. Ele manda que você ame Ele, por quê? Porque Ele te amou primeiro, irmão. Ele entregou o seu filho por mim e por você. Ele não perguntou da condição que você estava. Ele não perguntou se você queria. Ele não perguntou se você precisava. Mas Ele te ofereceu esta bênção da tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quantos creram no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Que privilégio que nós tivemos, irmãos. Como não amar um Deus tão maravilhoso como o nosso, que olha por nós, que nos salva, que nos tira da lamaçal do pecado e traz para a sua luz, que transforma as nossas vidas, que nos abençoa, que nos dá algo que nós não tínhamos. Quantas coisas, irmãos, que antes eram somente orações e hoje são realidade nas nossas vidas. Por causa de quê? Por causa do amor do Deus que nós servimos. Por causa do amor do Deus verdadeiro. Muitas vezes nós não tínhamos nem casa para morar. Não é verdade? Não tinha condição de comprar uma roupa que nós temos hoje. Não tinha condição de andar de carro. Não tinha condição de ter uma boa alimentação. Mas hoje, pela misericórdia do Senhor, Deus abençoa a minha e a sua vida e você tenha. Mas Deus, irmãos, exige de nós dedicação. Exige de nós fidelidade. Exige de nós que nós o amemos assim como Ele nos amou também. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem amado a Deus com a mesma profundidade com que Ele te amou? Serve para mim primeiro, porque a palavra vem primeiro para o pregador. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Deus pergunta para mim e para você nesta noite: você tem me amado como eu te amei? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você é capaz de me amar como eu te pedi? De todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças? Louvado seja o nome do Senhor. No momento de necessidade, nós nos colocamos de joelho e vamos à presença do Senhor. E pedimos ao Senhor para dar livramento, para abrir porta, para fazer milagres, maravilhas, sinais e prodígios para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa eu digo para vocês, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, lembre-se também de agradecer ao Senhor. De ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem te dado, por tudo que Ele tem feito na sua vida, por Ele ter te salvado, por ter te transformado, pelo que Ele está fazendo na sua vida e por que Ele ainda vai fazer na minha e na sua vida, porque Ele é fiel, é poderoso, é digno de toda honra,
é digno de toda glória, é digno de todo louvor, é digno de toda exaltação, é digno de todo agradecimento, gratidão ao Senhor, porque tudo que Ele fez na minha vida e tudo que Ele fez na sua vida, Deus é maravilhoso. Aleluia. Nós amamos a Deus e em resposta devemos amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira dimensão, então, o amor de Deus para com os homens. A segunda dimensão, o amor dos homens para com Deus. E na terceira dimensão, o amor dos homens para com o próximo. Agora o calo aperta, né, irmão? Glória a Deus. Deus, irmãos, Ele nos amou. Nós devemos amar a Deus. Mas Deus, Ele não, agora que nós recebemos essa tão grande dádiva, esse tão grande milagre, né? Que é a bênção do Senhor sobre a nossa vida, nós devemos, em resposta, amar a Ele também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele exige de nós um pouquinho mais, nós devemos ir um pouco mais adiante. Deus amou a nós, nós amamos a Ele, e agora nós devemos amar ao nosso próximo também. E não é fácil amar o próximo muitas vezes. O nosso próximo às vezes dá uma atrapalhada, dá uma complicada. Não é verdade, irmãos? Mas Deus não olha para isso, não, irmãos. Assim como Ele olhou para nós e não olhou para o tamanho dos nossos pecados, mas Ele resolveu nos perdoar, nos limpar, nos purificar e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Também nós não devemos olhar com um olhar de crítica para o irmão, e vendo o tamanho do pecado do irmão e querendo colocar uma impossibilidade de perdão para o irmão. Não. Pedro, certa vez, falando com Jesus, eles conversavam sobre o perdão. E Pedro indaga Jesus falando assim: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim no dia, quantas vezes eu devo perdoá-lo? Até 7? Mas Jesus responde: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, irmãos, nós devemos perdoar como Deus também nos perdoou, de forma ilimitada e sem ressalvas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não tem pecadinho, pecadão. É pecado, você coloca o seu joelho no chão, pede perdão a Deus e Ele te perdoa. Então você tem que fazer a mesma coisa também pelo seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo de número 22, 37 em diante, diz assim, alguns versículos, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Vamos lá, nós já lemos lá em cima, lá no Antigo Testamento, não é verdade? Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Glória. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Então, irmãos, olha que coisa. Deus, Ele nos amou. Deus, Ele nos perdoou. Deus nos pediu para que venha amá-lo também de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o nosso entendimento. Mas Ele amplia para nós a obrigação quando Ele diz: e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você quer o melhor para você, você deve também querer o melhor para o teu irmão. Se você quer o melhor para você, você deve querer o melhor para o teu próximo. Mas se meu próximo me persegue, você deve perdoar, irmão. É simples, não é difícil. A palavra de Deus não é difícil. Difícil é a gente se converter e fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes queremos colocar empecilho, mas a palavra de Deus nos ensina, ela é muito clara. Ela não abre ressalvas aqui, se fizer determinada coisa, eu devo perdoar ou não. Ela está falando assim: devemos amar ao nosso irmão, ao nosso próximo, incondicionalmente, como Deus também, que Ele nos amou de forma incondicional. Amar ao próximo como a ti mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. E ainda em João 13, 34, 35, olha aqui, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Um novo mandamento. O que é mandamento, irmão? Alguém que tem poder para mandar é aquele que dá uma ordem para alguém, sim ou não? Se alguém tem poder de me dar uma ordem, esse alguém tem poder sobre mim. Deus tem poder sobre mim e sobre você, sim ou não? Sim. Louvado seja Deus. Ele fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Olha isso, irmão.
Amar o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se cumpre toda a lei e os profetas. E eles, mas nisto conhecerão que são meus discípulos, irmão. Para provar que você é discípulo de Deus, não é somente cumprir o seu ato de religiosidade, mas colocar em prática a palavra do Senhor. Tiago, ele fala o que? A fé sem as obras é morta em si mesmo. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Louvado seja o nome do Senhor. É a união das duas coisas, irmão. Eu tenho que ter fé? Sim, eu tenho que ter fé, mas eu devo colocar a minha fé em prática. Como? Através das boas obras, irmão. Porque Mateus 25 vai falar que um dia Jesus ele vai voltar para cobrar, irmãos. Está escrito lá, eu tive fome, e o que aconteceu? Me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Estava preso e me visitaste. Louvado seja o nome do Senhor. Aí as pessoas perguntam para Jesus, mas quando nós fizemos isso por ti? Quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. Louvado seja o nome do Senhor. Vem, bendito meu Pai, possuir por herança o que está preparado para vós desde a consumação do século. Que coisa linda, né? Coisa linda, né? Deus é maravilhoso, irmão. E nós devemos amar-nos uns aos outros, colocar em prática a nossa fé, irmão. Eu creio em Deus. Deus demonstrou para comigo o seu amor. E eu devo também, irmãos, amar a Deus sobre tudo. E quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. E Ele nos deixa esse mandamento para que nós venhamos amar uns aos outros, como Ele nos amou primeiro. Ele ainda faz essa ressalva: amar como eu amei a vocês primeiro. Não estou mandando vocês fazer algo que eu não fiz. Eu amei vocês primeiro. Agora vocês me amam. Agora coloquem em prática esse amor que eu vos ensinei e amem também ao seu próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Amai uns aos outros assim como Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês. Uma igreja que tem amor uns pelos outros, essa igreja é a igreja abençoada e ela prospera muito mais, sabia? Nós não deixamos de modo algum que a contenda venha atrapalhar o culto, né? Quando é uma contenda, você entrar na igreja e olhar para um irmão e, por exemplo, não gostar do irmão, isso não pode acontecer, irmão. Se alguém não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Hipocrisia, irmão. Nós não podemos, Jesus ele faz uma grande ressalva aos fariseus, aos escribas ali, porque eles eram hipócritas. Eram hipócritas por quê? Porque diziam as coisas, mas não faziam, não cumpriam, não amavam o próximo, só ficava procurando o defeito das pessoas para julgá-las, enquanto Cristo estava ali para quê? Para remir e para salvar tudo aquilo que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não merecemos, não, irmão, mas Deus ele enviou para nós essa dádiva, essa grande bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E por causa dele, por causa do sacrifício de Cristo, hoje eu estou aqui. Não estou aqui perdendo tempo, não. Eu estou prestando culto àquele que me salvou. Eu estou prestando culto ao Deus que eu adoro. Eu estou prestando culto ao Deus que eu amo. De todo o meu coração. De toda a minha alma, com todo o inteiro. Ainda que nós não sejamos perfeitos. Claro que nós não somos pecadores. Mas olha para isso, irmão. Você tem a concepção que você é um pecador. E Deus está dizendo, eu te entreguei Cristo por você, mesmo você sendo pecador. Olha que coisa linda, né? Eu sei que eu não mereço, mas mesmo assim Ele concede a nós esse amor. Né? Enviou o seu Filho, já foi feito o sacrifício. E hoje nós já somos escolhidos por Deus, separados para Ele. Somos filhos adotivos, pela qual clamamos Abba, Pai. Hoje temos o poder de clamar a Deus através de Jesus Cristo. O véu se rasgou quando foi feito o sacrifício. E hoje, não preciso mais de um sacerdote, mas eu mesmo clamo ao Senhor. E o Espírito Santo intercede por nós, junto ao Senhor. E hoje nós temos esse grande privilégio, né? Mas o Senhor pede para mim e para você. Assim como Ele amou de lá e olhou para baixo e nos amou, nós também devemos também olhar para cima e amar a Ele. E agora que nós já recebemos esse amor dele, já olhamos para cima e amamos a Ele, devemos olhar para frente e olhar também, amar também o nosso próximo, né? Então, é isso que nós aprendemos nessa noite, né? As três dimensões do amor segundo a Bíblia. Primeiro, Deus nos ama, depois nós devemos amá-lo, e terceiro, devemos amar o nosso próximo, né? 1 João 4, 20 e 21 diz ainda, ó: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a quem vê,
não pode amar a Deus a quem não vê. Irmãos, é óbvio. É óbvio. Se você não ama o seu irmão, quem você está vendo? Você está vendo Deus? Não, porque Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E se eu, nos meus atos, eu não demonstro amor para o meu irmão, logo eu também não amo a Deus. Porque se eu amo meu irmão, estou sendo obediente, recebo o amor que Deus tem por mim, agora devolvo amando também a Ele, né? E agora, como eu já estou cheio do amor de Deus, eu tenho condição de passar esse amor para frente, né? Passando o amor para o meu próximo. Amamos o próximo como reflexo do amor de Deus, tornando-nos testemunhas visíveis do reino de Deus. Olha que coisa linda, né? Coisa linda. Amamos o próximo como reflexo do amor de Deus, tornando-nos testemunhas visíveis do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós estávamos lá no mundão, né? Como sempre falo aos irmãos aqui, dando meu testemunho. Nunca gostei de roupa social, gostava sempre de andar de roupa de surfista, aquelas calças folgadas, camisa folgada, e falava, nunca vou usar um terno, né? Mas Deus, ele tem uma grande obra na nossa vida, e quando o homem se encontra com Cristo, irmãos, ele é nova criatura. Glória a Deus, aleluia. Aí ele não faz mais como ele quer, ele faz como Deus pede, como Deus manda, como nós vimos aqui agora. Deus manda, ele é rei, ele é Senhor, e é ele que manda, irmãos, e nós devemos, como servos, fazer o quê? Obedecer. Se ele é pai, nós somos filhos, o pai tem poder sobre o filho, não é verdade? Então que nós devemos sempre primeiro, assim como recebemos o amor de Deus, devemos amar a ele também. E assim como recebemos o amor dele e amamos a ele, também devemos amar o nosso próximo. Amém? Deu para entender a mensagem? Amém. O Senhor, Deus abençoe a todos, eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, que nós continuamos amando, né? Amando um ao outro, como o Senhor amou a sua igreja, né? Nosso amor verdadeiro, não fingido, mas o amor que transborda em nossos corações. Amém? Nós iremos terminar agradecendo a Deus por mais um dia na sua presença. Amanhã temos o culto do Cid de oração a partir das 19h30. Os irmãos puderem vir, venha para o nosso culto de um ciclo de oração amanhã às 19h30. Que Deus abençoe a nossa irmã Ana, né? Ana e Davi, é isso? Deus abençoe vocês por estarem aqui nesta noite. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos terminar a oração. Evaldo, vem aqui orar. Pai do Senhor, a igreja? Amém. Com boa palavra essa do irmão, né? Que palavra nos alimenta, né? E eu tenho certeza que nessa congregação nossa, aqui na nossa igreja, a gente aqui experimenta as 3 dimensões desse amor. Com certeza absoluta. Eu falo não só por mim, mas pelos meus irmãos, também pela experiência que eu tenho aqui. Oremos. Glorioso Pai, Deus todo-poderoso. Glória a Deus. Senhor, nós agradecemos agora por essa carta que reunimos, para falarmos do seu amor, aprendermos mais sobre o seu amor. Muito obrigado, Senhor, porque sem o seu amor não seríamos nada. O Senhor nos resgatou do pecado e nos dá ânimo para estarmos aqui, sempre reunidos, para te adorar, para te prestar culto, para aprender do Senhor. Pai, nos guie todos os nossos caminhos. Agora o Senhor nos leve para nossas casas, para que nenhum mal nos aconteça, Pai, nos leve em segurança e paz. E nos dê um dia bom amanhã. Em nome de Jesus, glória a Deus. Que o Senhor possa nos trazer de volta no próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus, o grande amor e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.